Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Rodoviária Federal 2019. E nessa aula de hoje nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site veonconcurso.com.br. Bem, mas nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões, então acompanha comigo a leitura dessa. Julgue o item subsequente a respeito de organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, bem como de segurança da informação. Ao se criar um arquivo nos sistemas operacionais Linux e Windows, é necessário informar o nome do arquivo e a sua extensão, certo ou errado? Olha só, pessoal, cuida muito que a questão diz ali no começo, ele diz ao se criar um arquivo nos sistemas operacionais Linux e Windows. Ele não está falando sobre o ato sequer de executar ou abrir esse arquivo. Aqui é muito importante entender que ele está falando ao se criar, quer dizer, no momento que eu vou criar um arquivo dentro do sistema operacional Linux ou dentro do sistema operacional Windows, é necessário informar o nome do arquivo e a sua extensão? A resposta que eu vou dar vai surpreender vocês, mas é errado. Não é necessário informar o nome do arquivo e a sua extensão. É necessário, claro, informar o nome do arquivo, mesmo que esse nome seja uma sugestão prévia. Agora, a extensão não é necessária, não. Então, quando ele diz é necessário informar o nome do arquivo e a sua extensão, está errado, porque sim, nós informamos o nome do arquivo que desejamos criar, podemos informar a sua extensão, o que é bem comum, mas não é obrigatório. Principalmente quando a gente usa o sistema operacional Linux. No Linux é muito comum criarmos arquivos sem extensões. No Windows é mais comum criarmos arquivos com extensões, mas tanto no Linux eu posso criar arquivos com extensão ou sem extensão, como no Windows eu também posso criar arquivos com ou sem extensão. Eu vou demonstrar isso na prática para vocês. Então vamos pegar primeiro aqui o meu sistema operacional Linux. Vocês estão vendo na tela aí o diretório documentos, e aí eu tenho vários documentos. Eu vou mostrar para vocês que usando aqui o comando ls no prompt de comando ou na linha de comando, ou ainda no terminal do Linux, quando nós usamos o comando ls, isso significa listar o conteúdo deste diretório. Esse diretório documentos, percebe, ele tem vários arquivos. Ele tem um arquivo chamado aulas.txt, ele tem um arquivo chamado cursos, ele tem um arquivo chamado dados-gravação. E percebe que então eu tenho um arquivo nesse diretório com extensão e tenho outro arquivo sem extensão. Eu vou demonstrar como nós podemos aqui dentro do terminal do Linux, aqui no prompt de comando do Linux, como nós podemos criar um arquivo com ou sem extensão. Então vamos primeiro criar um arquivo com extensão. Eu vou usar para isso um comando chamado touch, que é um dos comandos que nós usamos dentro do Linux para criar novos arquivos. Então eu uso touch e agora eu vou dar o nome do arquivo que eu quero criar. Vamos supor que o meu arquivo que eu quero criar se chama parede. Então eu vou botar parede.txt. Nesse caso, o comando touch está sendo usado para criar um novo arquivo nesse diretório e o arquivo vai se chamar parede.txt. Vou pressionar Enter e agora vou aplicar o comando ls de novo para listar o conteúdo do diretório. Bem, agora percebe que o conteúdo do diretório não é mais só aulas.txt, curso e dados gravação. Também tem um arquivo chamado parede.txt. Então eu acabei de criar um arquivo chamado parede.txt com extensão. Agora eu vou criar um outro arquivo aqui no Linux com esse mesmo comando touch sem extensão. Vamos lá, comando touch, espaço, e agora eu dou o nome do arquivo. É o arquivo chamado mesa. E aí eu não botei extensão e vou dar Enter. Percebe que ele aceitou. Eu vou aplicar o comando ls para listar o conteúdo do diretório. E agora vamos ver o que tem no diretório. Tem o arquivo aulas.txt, cursos, dados gravação, tem o arquivo mesa sem extensão e o arquivo parede.txt com extensão. Percebe que aqui no Linux eu consegui criar com o comando touch arquivos com ou sem extensão. Portanto, eu preciso dar um nome para o arquivo, mas não é obrigatório que eu dê uma extensão, é opcional. Posso ou não dar uma extensão para esse arquivo. Vamos agora pensar nisso? Bem, isso já tornou então a questão errada, porque acabamos de ver no Linux que podemos criar o nome do arquivo e não é necessário indicar a sua extensão. Mas vamos pensar no caso do Windows também. Se eu pegar agora o sistema operacional Windows, eu estou aqui com o Windows 10 usando o explorador de arquivos do Windows 10 e percebe que aqui
Eu estou com o diretório chamado Rodrigo, que pertence à pasta teste da unidade C. E se eu clicar com o botão direito do mouse, quando a gente clica com o botão direito do mouse, tem uma opção chamada Novo. E aqui eu posso criar vários tipos de arquivos. Vamos supor que eu quero criar um novo arquivo como um documento de texto. Ele abre uma caixa já indicando a extensão .txt. Então, a princípio, eu vou criar agora um arquivo aqui no Windows com um nome e com extensão. Vou chamar esse arquivo, então, de parede.txt e vou dar Enter. Pronto, está criado lá o arquivo parede.txt com extensão. Mas, professor, dá para criar um arquivo aqui no Windows sem extensão? Dá. O Windows não recomenda muito, mas é possível, portanto, não é necessário criar com extensão. Vamos ver como é que isso funciona na prática? De novo, vou clicar com o botão direito do mouse, vou escolher a opção Novo, ali eu vou escolher, deixa eu só fazer um pouquinho mais adiante aqui para vocês enxergarem melhor, a opção Novo, vou escolher de novo Novo Documento de Texto, e agora ele abriu a caixa para digitar o nome do arquivo. Eu vou chamar agora esse arquivo de mesa. Só que eu vou tirar a extensão, deletei a extensão, deixei só mesa. Quando eu der Enter, o Windows me alerta. Se a extensão de um nome de arquivo for alterada, o arquivo poderá se tornar inutilizável. Tem certeza que deseja alterá-lo porque eu tirei a extensão TXT? Eu digo sim. E aí percebe que está ali o arquivo chamado mesa sem extensão. Tem um outro arquivo ali chamado mesa.htm, mas tem um arquivo só mesa que não tem extensão. E se alguém me perguntar, professor, mas esse arquivo vai funcionar? Vai. Eu posso clicar com o botão direito do mouse nesse arquivo, já que eu sei que é um arquivo de texto, pedir ali para abrir com, e aí quando ele me pede abrir com, ele abre uma lista de programas que eu posso escolher para abrir esse arquivo. Eu vou escolher o bloco de notas, que é um editor de textos, e aí eu vou confirmar com OK. Vamos ver que ele vai de fato abrir lá o arquivo, ó, mesa sem extensão dentro do bloco de notas. E agora eu posso digitar o texto que eu quiser nesse arquivo e voltar a salvá-lo normalmente. Então, repito, tanto no Linux como eu demonstrei aqui, eu posso criar arquivos com extensão e sem extensão. E no Windows também eu consegui criar arquivos com extensão e arquivos sem extensão. Por isso que está errado a questão, porque não é necessário informar a sua extensão. No Windows é recomendável informar a extensão. No Linux, normalmente a gente muitas vezes não informa a extensão, em alguns casos a gente informa a extensão, como eu demonstrei. Então, errado a questão, mas questão interessante para ficar ligado aí na prova da Polícia Rodoviária Federal. Certo, pessoal, mais uma questão resolvida então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Rodoviária Federal 2019, pode acessar lá o nosso site veonconcurso.com.br. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos.